Capítulo 13. O princípio do balde. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 a 30. Examinamos as muitas maneiras em que podemos usar nossas palavras para comunicar vida às outras pessoas, para expressar palavras positivas aos corações daqueles que fazem parte da nossa vida real. Mas e se você for a pessoa que precisa de palavras de encorajamento e sentir que não tem nada para oferecer? Eu entendo, eu passei por isso também. Deus me fez lembrar de que precisei fazer daquele momento em que Steve e eu tomamos uma decisão tanto perigosa numa aventura de férias. Estávamos em um navio de cruzeiro que atracou na ilha de Cozumel. Steve e eu descemos pelas pranchas que dava direto no burburinho dos moradores da ilha, os quais aguardavam para animar o nosso bando de turistas que chegavam ao seu pedacinho de paraíso. Vamos fugir da aglomeração, disse Steve. Quero ver a parte preservada da ilha. Então alugamos uma pequena motocicleta, pegamos nossos capacetes e partimos para uma aventura. Essa estrada dá volta na ilha, explicou o homem que alugava uma motocicleta. Permaneçam na estrada e vocês chegarão aqui de volta. Lá fomos nós fazer a volta na ilha de Cozumel. Não demorou muito até que a civilização ficasse para trás e a estrada aberta prometia uma paisagem romântica. Praias desertas de areia branca abraçavam as estradas do lado direito. Porém, depois de vários quilômetros, a paisagem mudou. Palmeiras exuberantes se transformaram em galhos desfolhados e retorcidos. As gaivotas deram lugar aos abutres negros e ameaçadores, e o terreno ondulava-se pelos restos de entulhos provenientes de um enorme depósito de lixo. Já não era mais um passeio tranquilo pelo paraíso. Éramos viajantes solitários na parte da ilha, de trás da ilha. De repente, percebemos que éramos presas indefesas para quaisquer predadores de olho em turistas desavisados que tivessem se perdido. O fedor do aterro sanitário da ilha era acachapante, e as aves de rapina que circundavam pareciam estar esperando que ficássemos sem gasolina. Essa coisa pode ir mais rápido, falei. Sei exatamente o que você quer dizer, Steve assegurou. Estou tentando nos tirar daqui o mais rápido possível. Estou feliz por informar que conseguimos voltar à civilização. Arrancamos aqueles capacetes e atravessamos a prancha em direção ao navio o mais rápido que nossas pernas trêmulas podiam andar. Em questão de 3 horas, tínhamos feito o círculo completo. Paraíso, monte de lixo, paraíso. Por que estou contando essa história para você? Porque há dias em que me sinto como se estivesse do lado de trás da ilha. Eu olho e vejo lixo por toda parte. Eu sinto abutres me rodeando, só esperando que eu caia para que possa me despedaçar. A brisa cheira mal e o paraíso está repleto de parasitas. Então eu me pergunto, como posso usar minhas palavras para encorajar e empoderar outros quando eu mesma me sinto tão desencorajada e vazia? Como posso dar aos outros quando me sinto tão exaurida? Estou na parte de trás da ilha e eu sou a que precisa de encorajamento. Então Deus começa a me mostrar maneiras de me preencher para que eu possa transbordar novamente. O princípio do balde. A mercearia colocou uma placa em um poste telefônico. Cão perdido. 3 patas, cego do olho esquerdo, sem a orelha direita, pedaços do rabo faltando. Foi castrado recentemente. Responde pelo nome de Luke. Talvez você se sinta tão sortuda quanto aquele cachorrinho perdido. Manca, visão prejudicada, cauda faltando um pedaço. Bem, você entendeu a ideia. Houve uma mulher na Bíblia que também achava que estava sem sorte e não tinha nada a oferecer. Porém, Deus lhe mostrou como ela poderia se encher para que pudesse transbordar. A história dela está em 1 Reis 17 e começa como um homem chamado Elias. Elias foi um profeta bom que deu notícias ruins a um rei chamado Acabe. Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. 1 Reis 17:1. Deus sabia que o rei não reagiria bem à notícia, então ele disse para Elias fugir para o leste e se esconder no riacho de Querite, a leste do Jordão. Por vários meses, Elias bebeu do riacho e comeu pão e carne entregues por corvos que Deus enviou milagrosamente para alimentá-lo. Somente os reis tinham recursos para comer carne todos os dias.
Deus providenciou o melhor para o seu servo. Algum tempo depois, o riacho secou. Ora, se Deus podia suprir carne e pão todos os dias, ele podia facilmente ter suprido água. Porém, Deus teve uma ideia diferente. Ele enviou Elias a Sarepta, a uma viúva gentia que precisava de um milagre em sua vida. Elias fez como o Senhor falou e viajou para a casa dessa viúva. Ele, porém, não encontrou uma mulher com abundância, pronta para oferecer sustento. O que ele encontrou foi uma viúva sem posses, que havia desistido da vida. Quando Elias chegou, ela estava inclinada, pegando gravetos do chão e juntando-os em maços. Com licença, disse Elias, poderias me trazer uma vasilha d'água? Quando ela se virou para trazer a água ao viajante a fim de lhe saciar a sede, ele continuou. Ah, e podes me trazer um pedaço de pão? Diante desse pedido, imaginem que a mulher murmurou sarcasticamente. E que tal uma costelinha de cordeiro para acompanhar? Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, ela respondeu. Não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou pegando os 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que o comamos e depois morramos. 1 Reis 17:12. Ora, aí está uma mulher desencorajada, vazia. Contudo, Elias tinha boas notícias para ela. Não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Versos 13 e 14. Ela foi e fez o que Elias lhe dissera. Você não consegue ver essa mulher pegando o último restinho de farinha e azeite para fazer uma refeição para Elias? O que importa? Eu vou morrer de qualquer jeito? E daí se for um dia antes? Ela esvaziou a tigela de farinha e a botija de azeite, trouxe um pequeno bolo para Elias e voltou para casa. Quando foi lavar a louça suja e pegar a vasilha e a botija, seus sentimentos estremeceram. O jarro estava cheio de farinha e a botija estava até a borda de óleo. Ela era uma mulher vazia, mas quando pegou o pouco que tinha para encorajar outra pessoa, Deus a encheu. Eu chamo isso de princípio do balde. Acredito que cada um de nós recebe um balde de encorajamento que devemos despejar sobre aqueles que nos rodeiam. À medida que tiramos de nosso balde e despejamos no de outras pessoas, Deus milagrosamente o enche de novo. Há quem esteja com os baldes um pouco ou quase vazios. Talvez não tenha recebido muitos depósitos de outras pessoas ultimamente. Ou talvez seu balde esteja furado. Para tentar encher o balde, a pessoa tira do balde de outra, com uma palavra ácida, aquilo ou um comentário despreciativo ali. Quer saber de uma coisa? Você jamais consegue encher seu balde tirando do balde de outra pessoa. Você só pode encher seu balde tirando do seu próprio para encorajar outras pessoas. Quando você der do seu balde de encorajamento, Deus derramará mais no seu. Depois que Noemi perdeu o marido e os 2 filhos, ela disse: De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Rute 1:21. O que Noemi não percebeu foi que Deus havia preparado Rute para tirar do seu próprio balde, para encher o dela novamente. Nesse meio tempo, Deus manteve o balde de Rute cheio até a boca. Encheu o balde de Noemi, encheu o balde da viúva e encherá o seu também. Jesus disse: Deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usado para medir vocês. Lucas 6:38. Muitas vezes nós colocamos uma tampa em nosso balde de encorajamento. Eu não tenho o suficiente para dar a alguém. Estou seco, reclamamos. Entretanto, quando damos mesmo em nosso vazio emocional, Deus nos enche de volta. Ele também ensinou, lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. 2 Coríntios 9:6. Você quer que seu balde de encorajamento e palavras positivas seja cheio até transbordar? Então comece a tirar do seu balde para derramar na vida dos outros. O mesmo Jesus que multiplicou os 5 pães e 2 peixinhos para alimentar sua multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, Mateus 14:15-21, pegará suas palavras simples de encorajamento e as multiplicará para alimentar sua própria alma faminta. Jogamos com amigos um jogo chamado Xangai. Cada jogador recebe 11 cartas e o objetivo do jogo é lançar suas cartas em cima das cartas de outros jogadores.
Enquanto a maioria dos jogadores tentam acumular pontos nesse jogo, vence o primeiro participante a se livrar de todas as cartas. Assim é como o jogo da vida. Quanto mais palavras encorajadoras você oferece, mais você ganha. Algumas palavras são específicas a uma pessoa, mas algumas são cartas coringa e podem ser lançadas em qualquer lugar. Por favor, obrigada, desculpe. Você foi muito bem. Eu agradeço. Vá em frente, tente. Você se surpreenderá com o poder que tem de mudar o rumo do dia de alguém. E esse alguém pode ser você. O que acontece com a mulher de Sarepta? Pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. 1 Reis 17:16. O louvor abre a torneira do céu. É fácil se sentir culpada por se achar tão vazia, já que sabemos que temos sido realmente abençoadas com tanto. Porém, até mesmo Davi na Bíblia teve momentos em que se sentiu que não tinha nada para dar. Embora o rei Saul estivesse ainda no trono, Deus escolheu Davi para sucedê-lo. Isso não foi muito bem aceito pelo rei, e ele tentou matar Davi antes que a coroa pudesse ser colocada em sua cabeça. O jovem Davi, que antes havia enfrentado corajosamente o gigante filisteu Golias, agora fugia para salvar sua própria vida. O único lugar que Saul achava que Davi não se esconderia era entre os filisteus, a quem ele havia envergonhado anteriormente. Então foi exatamente nesse lugar que Davi se escondeu, num espinheiro, por assim dizer. Naquela época, Davi tinha um exército de 600 homens reunidos em torno dele. Cada homem trouxe sua esposa e filhos para morar no acampamento. A desorganizada equipe de exilado tornou-se o reino de Davi por algum tempo. Certo dia, enquanto Davi e seus homens estavam travando uma batalha, outro grupo de pessoas, os amalequitas, invadiu o acampamento e levou suas esposas e filhos cativos. Quando voltaram para casa, Davi e seus homens encontraram camas vazias, fogueiras se apagando e a perturbadora ausência de vozes familiares. Os homens choraram até não terem mais forças para chorar e nenhuma energia para recorrer. Em vez de elaborarem um plano de resgate, voltaram-se contra seu líder e ameaçaram apedrejá-lo. Pessoas que estão sofrendo quase sempre ferem outras pessoas, e elas estavam procurando alguém para culpar. Você pode imaginar como Davi deve ter se sentido? Aquele que fora seu empregador estava tentando matá-lo. Ele havia trabalhado no palácio de Saul. Seus melhores amigos se voltaram contra ele. Sua esposa e filhos haviam sido levados cativos, ou possivelmente tinham sido mortos. A quem ele recorreria? Como ele poderia encorajar seus homens quando não tinha mais nada para dar? Havia somente um lugar para ir, para Deus. Davi fortaleceu-se no Senhor seu Deus, 1 Samuel 36. Amiga, às vezes Deus é o único lugar para onde se pode ir. Não é triste esperarmos até que Deus seja nosso último recurso, em vez de nossa primeira linha de defesa? Sim, Deus nos chama para viver em comunhão com outros crentes, mas às vezes Ele nos quer todos para si. Quando você sentir que não tem nada para dar, que está tão vazia quanto um poço seco, comece a louvar a Deus e observe Ele preencher você. Foi isso que Davi fez nos Salmos. Muitas vezes, enquanto fugia, ele escreveu salmos sobre o quanto estava deprimido e perturbado. Porém, no meio do lamento, ele lembrava do caráter e dos caminhos de Deus. E, em outras palavras, Davi dava a si mesmo uma boa palestra. Ele falava comigo sobre si mesmo. Certa vez, ao se lembrar do amor abundante que Deus tinha por ele e de seu braço poderoso que por ele trabalhava, o humor de Davi melhorou. Ao louvar a Deus em seu vazio, Deus o encheu com sua grandeza. Vejamos apenas um exemplo. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festeja. Salmos 42, 1-4. Ouça o vazio? Minha alma anseia por ti, a minha alma tem sede de ti. Eu costumava liderar a multidão em louvor com voz de júbilo, mas não mais. Então Davi começa a usar suas palavras para falar consigo mesmo. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e meu Deus. A minha alma está profundamente triste, por isso
De ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Missar. Abismo chama abismo ao rugir das suas cachoeiras. Todas as tuas ondas, os vagões se abateram sobre mim. Concedam-me, ó Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. És a minha oração ao Deus que me dá vida. 42, 5-8. Você ouve Deus derramando como no vazio de Davi? O som da cachoeira de Deus, as ondas e os vagões se abatendo sobre ele, cercando-o, cobrindo-o, preenchendo-o. Jesus experimentou o desencorajamento em muitas ocasiões. Na noite anterior à sua prisão, ele deixou a companhia de seus amigos mais chegados e, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Mateus 26, 39. Naquela altura, Jesus precisava de mais do que seus amigos. Ele precisava de seu Pai. Da mesma forma, haverá momentos em que estaremos desesperadas e as palavras de meros humanos não serão suficientes. Precisamos ir a um lugar mais profundo, um lugar a sós com Deus, e deixar que as palavras dele nos encorajem. Quando sentimos que estamos na parte de trás da ilha, precisamos nos certificar de não descermos da motocicleta e estacionarmos ao lado do lixão. Continue em frente. Comece a usar suas palavras para louvar a Deus e abastecer seus veículos, que o tirará do lixão.